Graça e paz a todos. Este é o Palavra de Vida, trazendo uma reflexão na Palavra de Deus para vocês. Avivamento é um dos temas mais falados e mais controversos na Igreja Evangélica desde a década passada. Muitos confundem avivamento com a manifestação de dons espirituais, com a presença de sinais e milagres, com emoções exacerbadas, com igrejas cheias e numerosas conversões, erroneamente levando a crer que o avivamento pode ser determinado pela igreja. Avivamento não é merecimento da igreja. Também não é prosperidade econômica e política para o povo. Tampouco é ajuntamento, pois nem sempre uma multidão reunida é sinal de avivamento. Ele é simplesmente graça de Deus. O verdadeiro avivamento não pode ser produzido pela igreja, pois ela não produz o vento do Espírito. Ela pode apenas ser impulsionada por ele, que sopra onde, como e quando quer. O verdadeiro avivamento é obra soberana do Espírito Santo, sempre centrado na palavra que traz restauração para a igreja, salvação para o mundo e glória a Deus. Dizem que o Brasil vive um grande avivamento, mas me parece que, na verdade, isto não passa de deslumbramento, de oba-oba gospel, tendo em vista o grande número de desigrejados. O Brasil precisa de um verdadeiro avivamento? Sim. Na verdade, as igrejas do mundo precisam de um verdadeiro avivamento. Muitas igrejas doentes na doutrina, na moralidade, na ética, igrejas doentes devido aos chamados donos da igreja. Quantas pessoas pareciam ter um bom relacionamento com o Senhor e hoje estão afastadas dele? Pessoas nos caminhos da desilusão, amarguradas, sem saber exatamente por que estão passando por esta situação. As igrejas têm problemas? Têm erros? Sim, mas se afastar da igreja é algo que não deve passar pela cabeça de ninguém. Verdade é que Deus é misericordioso e continua amando aqueles que se distanciam, mas o afastamento gera consequências. Como dizia minha saudosa mãe, fim de vida miserável. Um possível fim de vida miserável. Mas o que nos diz a palavra do Senhor? Zacarias capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? A vinha está murcha e a figueira anda sem frutos. Precisamos clamar por um avivamento espiritual. A Bíblia, ela é um chamado constante ao arrependimento e a todo aquele que se arrepende, Deus aviva. A sagacidade dos levianos fez a igreja ter ricos templos, mas não a glória de Deus em seus santuários. Obteve influência na política, mas não poder espiritual. Colocou crentes influentes na vanguarda da sociedade, mas não crentes com autoridade derivada da palavra. Em um avivamento, o arrependimento dos pecados é o personagem principal. O pecado é o que separa o povo de Deus. O avivamento ocorrido na Inglaterra no século XVIII tirou a igreja do desânimo para um enorme crescimento numérico. Multidões se acotovelavam nas praças para ouvir os homens de Deus. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas se converteram a Cristo no avivamento que varreu o país no século XIX.
na Coreia do Sul, ainda hoje os ventos do avivamento enchem igrejas com milhares de compromissados com sua santidade. Sempre que o avivamento vem, a igreja se fortalece. Em suma, quando o avivamento chega, a igreja se torna ousada no pregar a palavra. Cada crente se torna um ministro da reconciliação. A igreja cresce em graça, em conhecimento e em número. O verdadeiro avivamento faz uma revolução não somente na igreja, mas em seu entorno também. As pessoas passam a valorizar o andar diariamente com o Senhor, passam a priorizar o reino de Deus, passam a desejar mais a presença do Espírito Santo em suas vidas. A igreja passa a fazer grande diferença na sociedade. Os lares se enchem de amor, os pais valorizam seus filhos, os filhos obedecem a seus pais, maridos não traem mais as esposas e as esposas não traem mais aos maridos. As bebidas e as drogas são dispensadas, pois as mentes estão extasiadas, embevecidas somente em Cristo. Avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração de seu povo, trazendo consigo o temor que nos faz reconhecer sua santidade e o quanto precisamos nos consertar com Ele, desfazendo-nos de nossos pecados. O verdadeiro avivamento deve ser o anseio de cada igreja em todos os tempos, em todos os lugares. A igreja cheia do poder de Deus consegue influenciar e transformar a vida de muitas pessoas, porque seus membros estão cheios do Espírito Santo de Deus. Os dias atuais têm sido época propícia para a igreja passar por um grande avivamento espiritual. Vocês não acham?